Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pot. Eu sou Roberto Tacani. Criamos esse canal para passar informações, tá? Técnicas bem mais simplificada para que você possa entender todos os aspectos sobre o cultivo de plantas em vaso e também para ajudar, tá, as instituições filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Amigo de Jesus, tá? Ajude você também esta entidade. Peço a sua ajuda também para este canal. Clique no joinha, no like, tá? Compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. O vídeo de hoje é sobre as sementes de rosa do deserto e outras suculentas. Como eu posso fazer o seu plantio? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Vocês que estão chegando ao canal, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas. O canal já tem próximo a 300 vídeos postados e dividido em categorias que a gente chama aqui de playlist. Tem playlist de substrato, playlist de adubos e muito mais. Se vocês puderem assistir esses playlists, seria bem interessante. Aproveito aqui para falar do sorteio do meu livro, tá? Da minha autoria. Ok? Precisa estar inscrito nesse canal e responder uma perguntinha bem simples que eu vou deixar no final do vídeo. Por isso, assista até o final do vídeo, tá? O assunto aqui é bem interessante, ok? E participe, boa sorte. Essa pergunta veio de várias pessoas, tá certo? E eu resolvi fazer esse vídeo, na verdade, na forma de apresentação, que fica mais fácil até de explicar, ok? Então, fique até o final do vídeo que vai ter muitas informações bem interessantes, né? Vamos falar um pouquinho sobre a produção de mudas, né, de rosa do deserto e outras plantas suculentas a partir de sementes. A gente já comentou em várias ocasiões a produção de mudas, tanto sementes como também a parte de estacas, tá certo? E hoje vamos falar basicamente da produção de mudas, né, de rosa do deserto, plantas suculentas, tá? Por essa metodologia. Bom, a gente comentar um pouquinho das sementes, né? A grande maioria das sementes de plantas ornamentais, basicamente aí suculentas, né, não tem muito estudo científico, tá certo? Por isso que eu dediquei uma boa parte das pesquisas, principalmente no meu pós-doutoramento, exatamente com essas sementes de pouco estudo, né, de pouco entendimento, né, dentro do contexto das plantas superiores. Quando a gente trabalha com produção de mudas, a partir de sementes, a gente tem desvantagens, mas também temos as vantagens. As maiores vantagens aqui que a gente coloca, certo, é sistema de baixo custo e a segunda grande vantagem é a produção de mudas em números, tá, bem grandes, né? Diferentemente da estaca, que a partir de uma estaca realmente é só uma planta, né? No caso das sementes, não. A gente pode conseguir produzir várias, né? Centenas, até milhares de sementes, dependendo da espécie, e com isso a gente consegue obter produção de mudas, né, em grande quantidade. Mas também a gente tem que falar das desvantagens, né? Não é só vantagens, não. Existem também as desvantagens, né? E uma das principais
desvantagens é que a gente não sabe exatamente como é que vai ser a planta que vem, né? Então, cada semente teve um cruzamento diferente, né? Tá certo? Então, você acaba tendo plantas basicamente não idênticas, né? Então, isso aqui ocorre na realidade, né? No caso aqui são mudas de rosa do deserto, que eu não sei exatamente qual a cor que vai vir, tá certo? Se foi um cruzamento de uma planta vermelha com uma branca, a gente exatamente não sabe como é que vai vir, né, a sua descendência. E com isso, a gente também tem o segundo problema muito grande, que é a desuniformidade no crescimento. Tá? Algumas plantas, né, crescem com uma velocidade muito maior que a outra, então a gente vai ter no stand, né, situações bem diferenciadas com relação às mudas produzidas. Isso pode ocasionar, digamos assim, problemas até com relação ao seu comércio, tá certo? A gente está falando aqui, então, da rosa do deserto, né? Aqui a gente tem uma muda, tá certo? E aqui, essas duas vagens aqui, na verdade, é onde vai estar, né, as sementes aqui, tá certo? Ok? Para chegar nesse ponto, né, normalmente a gente precisa fazer o artifício da polinização artificial, certo? Algumas situações acaba havendo a polinização natural, mas é muito raro nas nossas condições. Por quê? Porque os polinizadores dessas flores, né, são encontradas mais facilmente no local de origem dessas espécies, que não é o Brasil, certo? São plantas originárias da região do norte, noroeste da África, tá certo? Na Ásia, ok? Então, são plantas que exigem, digamos assim, o polinizador, o inseto certo para que haja a polinização e, com isso, produção de sementes, tá certo? Então, a rosa do deserto, né, a grande maioria dessas plantas são produzidas através das sementes. Por quê? Produção a partir de sementes que a gente vai ter essa possibilidade do caudex ser um pouco mais acentuada, ou seja, elas vão estar um pouco mais gordas, né? Principalmente na parte da base, mais conhecido como caudex, tá certo? Então, começa principalmente na polinização. A gente não vai falar sobre a polinização nesse vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, né? A gente pode tentar fazer isso numa outra oportunidade. E depois da produção digamos, da vagem, a gente vai ter, então, na verdade, a produção das sementes. O que vocês estão vendo aqui, gente, tá certo? Isso aqui, tá? Tudo isso aqui, gente, cada pedacinho desses palitos aqui é a semente, ok? Então, essas sementes, eu fiz um trabalho com relação a essas sementes e elas chegam a durar, quando bem armazenada, até 2 anos e meio. Depois ela decresce, tá, o seu poder de germinação, ok? Existem alguns artifícios da gente conseguir manter por maior tempo, tá? Que a gente comenta sobre a criopreservação. Isso também vai ser motivo de um outro vídeo, tá? Senão a gente vai ficar aqui muito tempo falando na parte de conservação das sementes. Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de pragas. Uma pergunta que algumas pessoas já me fizeram, né? Como saber, né, em que lado que a gente planta, né, as sementes, tá certo? Eu normalmente consulto a própria natureza. Você pega essas sementes e joga no substrato, tá?
como ela caiu é a forma certa de você plantar sementes. Então, normalmente é a forma deitada, tá? Tem gente pegando essas sementes, plantando em pé. Não é bem assim que deve ser feito. Essa situação, tá, se encontra com 4 a 5 dias após a sua germinação, tá certo? Então, é uma planta muito rápida de se germinar, né? Se as sementes estiverem bem, elas vão germinar com uma velocidade muito boa, tá certo? Aqui já praticamente com 10 a 15 dias após a germinação, vocês já podem perceber, né, a formação do caudex, ok? Tá? Então, ela já, desde pequenininho, ela já começa a apresentar, digamos assim, a sua estrutura, né, a base entumecida. Então, vocês podem perceber aqui, olha, tá? Que a parte da base, elas já vão estar, né, engordando, né? Que a gente chama de caudex. Isso normalmente não ocorre quando você faz com a estaquia, né? Que é o sistema de produção de mudas pela estaca, tá certo? Isso também vai ser assunto do próximo, de um vídeo mais à frente, tá certo? E aqui já numa fase maior, né? Vocês podem perceber que elas já foram replantadas por um outro vaso, né? Esse pote aqui, praticamente o pote 12, né? Então elas já foram replantadas, tá? E vocês podem observar também, tá? Toda a parte do caudex, tá certo? Bem desenvolvido, tá certo? Então, isso é muito importante porque faz parte do contexto da rosa do deserto. No caso das plantas que eu falei para vocês, tá? Das mudas obtidas a partir de estaquia, tá? Essa situação não vai ocorrer como ocorre com as sementes, tá certo? E aqui, na verdade, num campo de maior estrutura, né, tá certo? Tudo ambiente protegido, né, ambiente fechado, ok? Então, as sementes sendo germinadas aqui em copinho de café, tá certo? Ok? Em várias fases. Aqui já numa fase um pouco maior, né? Aqui basicamente tem em torno de 2 meses, né? 2 para 3 meses, tá? Então, já num tamanho bem acentuado, tá? E a partir dessa fase é que os produtores que trabalham sementes, elas vão, na verdade, utilizar isso, tá? Essas plantas, principalmente como o porta-enxerto, né? Esse produtor aqui trabalha basicamente com rosa do deserto enxertada. Então, aqui, a gente observando a fase, tá certo? Em que elas já são direcionadas para o porta-enxerto. Aqui eu coloquei algumas espécies também, só para vocês observarem como é que a gente tem feito, né, nos nossos trabalhos científicos na UFC, tá certo? Então, isso aqui vocês podem perceber que são espécies de cactos, né? E são cactáceas, tá certo? Que foram germinados, tá certo? Nesse tipo de bandeja que a gente vai mostrar daqui a pouco, e com substrato bastante úmido, tá? Bem, digamos assim, bem encharcado, a gente coloca as sementes e a gente tem a germinação, nesse caso aqui, de uma cactácea, né? Acredito que seja mamilária isso. E nesse caso aqui, tá certo? Vocês vão observar outra espécie de cactos, né? Vocês vão ficar assustados, né? Isso aqui é o mandacaru, tá certo? O nosso famoso mandacaru, ok? Na qual a gente, pelo mesmo sistema, mesma metodologia, nós colocamos as sementes no substrato. Esse substrato na qual a gente utiliza é o substrato estéril, tá certo? Nesse caso aqui, a fibra de coco, esterilizado, lavado, né? Processado. E o mandacaru, primeiramente, ela
ela acaba germinando essa plântula, né, com 2 chifrezinhos, tá certo? E no centro, né, no centro dela aqui é que, na verdade, vai ocorrer, tá, o crescimento da haste do mandacaru final. Aqui, só para vocês conhecerem, né, aqui é a lança de São Jorge, né, a Sansevieria cilíndrica. Devo falar que essa nomenclatura já não é mais essa, ok? Nas nossas condições, nós temos até 3 a 4 florações ao ano. Então, a gente consegue coletar esses frutos, né, de 3 até 4 vezes ao ano, tá certo? Então, depois de bem processada esses frutos, né, na verdade, a gente precisa despolpar esses frutos, tá certo? E a semente a gente pode colocar para germinar, tá? Colocamos, então, as sementes para germinar naquele mesmo sistema, né, da bandejinha de plástico, ok? Com substrato estéreo, e aqui a germinação das sementes, né, já tá em plântulas. Depois a gente faz o replantio para vasos individualizados. É muito simples a germinação de sementes. Muita gente tem essa situação e não aproveita fazer a coleta das sementes, certo? Isso aqui já é uma semente, é uma bromélia, tá certo? A gente tem trabalhado também com algumas bromeliáceas, né? E nesse caso não há necessidade de fazer, digamos assim, o despolpamento, porque ela vem totalmente seca, né? Tá? E a gente coloca as sementes dessa mesma forma, aquelas bandejinhas que eu acabei de comentar com vocês, tá certo? Muita gente acaba jogando essas bandejas fora, né? Mas eu falo para que não faça isso, que você pode utilizar essas bandejas para produção das mudas, né? Também da rosa do deserto. Você pode fazer nessa metodologia sem problema nenhum. Tá? Aqui já são grandes produtores, né, que não usam bandejinha pequena, mas no caso aqui seriam estufas, né, na verdade a gente conhece como túneis, basicamente, né, porque assim elas vão, na verdade, manter a umidade interna aqui do ambiente. Isso favorece a germinação das sementes, faz acelerar a germinação e produção das mudas, certo? Bom, esse vídeo aqui tentei passar algumas informações, tá, na produção de mudas, né, tanto da rosa do deserto como a parte de plantas suculentas, que pouca coisa altera, tá certo? São muito semelhantes e você pode utilizar basicamente essa metodologia que eu passei para vocês. Vocês vão conseguir produzir as suas mudas de rosa do deserto, de sansevierias, de outras plantas suculentas com muita facilidade. Vocês viram, tá, que o plantio das sementes não altera muito, né, de uma espécie para outra, ok? Na verdade, são alguns cuidados que eu sempre digo aqui, né? Por exemplo, são substrato estéreis, né? E o ambiente ideal para germinação, tá, das sementes de rosa do deserto, seja outras espécies, cactos, suculentas e os demais sementes. É muito simples, né? Todos esses cuidados, se vocês prestarem atenção e conduzirem como a gente fez aqui nesse vídeo, você vai conseguir germinar tranquilamente essas sementes. Em pouco tempo você vai ter sim plantas suculentas, inclusive rosa de deserto e outras espécies mais, tá certo? Não tem muita diferença, tá, das sementes de cactáceas de outras espécies, tá certo? Então, vocês podem enviar e devem enviar as suas perguntas para a gente, para o nosso canal, ok? Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. E devido ao sucesso do sorteio do último livro, eu estarei fazendo o novo sorteio deste livro aqui, tá certo? Cultivo de orquídeas
principalmente da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro será sorteado no dia 12 de maio, ok? Vocês precisam estar inscrito aqui nesse canal, também responder a seguinte pergunta: qual tipo de adubo você utiliza no cultivo das suas plantas em vaso? Responda essa pergunta simples, tá certo? E você já estará concorrendo aqui ao livro, esse livro aqui da minha autoria, e também, tá? Vamos sortear essa camiseta do meu projeto, tá certo? Juntamente com o livro. Então vocês precisam se inscrever, tá? Só que tem que responder aqui pelo YouTube. E não esqueça de se inscrever também, ok? Como em todo vídeo, eu sempre peço ajuda para uma entidade assistencial. E hoje peço a sua ajuda para o Lar Amigo de Jesus. Esse lar acolhe crianças com câncer que não têm condições para se manter, né, na grande Fortaleza, tá certo? E esse lar acolhe as crianças e os seus familiares, dando, tá, tudo o que eles necessitam, seja ela roupa, seja ela um lar e alimentação. Se vocês puderem ajudar de alguma forma, tá, seria bem interessante. Você pode ajudar com alimentos não perecíveis, pode ajudar com brinquedos, roupas usadas, limpas, lógico, e outros tipos de auxílio, tá? Contamos com a sua ajuda. E conto também com a sua ajuda para o nosso canal. Clique no joinha, compartilhe o vídeo, tá certo? Clique no sininho para você receber as novas notificações, as notificações de quando tiver novos vídeos aqui no canal. Espero você no próximo vídeo. Muito obrigado.